Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ensina Excel e para mim é um prazer tê-los aqui novamente conhecendo todo o conteúdo de melhor qualidade no qual eu me empenho a contribuir a vocês. Peço que você não se esqueça de se inscrever no canal e da mesma forma poder compartilhar nas redes sociais no qual você usufrui diariamente. Conta comigo e hoje nós veremos as fórmulas mais utilizadas no Excel para você pôr em prática no seu dia a dia. Vamos lá! Colocando em prática já todos os conhecimentos das nossas aulas anteriores, hoje a gente vai começar a praticar um pouco mais dentro do Excel, saindo um pouco dos conceitos, só que agora a gente vai ter que começar a meter a mão na massa. E para isso, nessa aula, acredito que 3 funções a gente ainda precisa conhecer os argumentos e sintaxe dessas funções, certo? A função que a gente já viu é a função soma, que a gente vai utilizar nessa aula. Eu já preparei aqui para nós uma planilha básica para a gente pôr em prática e exercitar realmente. Então vamos lá. Aqui eu preparei para nós uma pequena planilha no qual nós temos os vendedores e de janeiro até abril nós temos a quantidade de vendas e a quantidade de valores vendidos em faturamento. Aqui embaixo nós temos que verificar o total de vendas por mês, a quantidade de vendas por mês e a média de faturamento por mês. Aqui à nossa direita nós temos o total geral de vendas por vendedor, nós temos a média geral de faturamento por vendedor e nós queremos saber qual foi o maior valor faturado e qual foi o menor valor faturado. Então, nessas funções básicas mais utilizadas, eu preciso saber o total de vendas por mês. Leandro, qual fórmula eu irei utilizar aqui? Nós temos que utilizar a função soma. Então, vamos lá. Igual, toda fórmula inicia com o sinal de igual. Eu quero saber o que? O total. Então, eu preciso saber o intervalo da minha célula B6 até a minha célula B12. Que eu posso fazer da seguinte forma: eu posso pegar esse valor mais 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 esse valor e dou o Enter. Deu 14.210. Porém, essa não é a maneira mais prática de se utilizar o Excel. O Excel é para facilitar, então eu posso utilizar a função soma. A função soma, nesse caso aqui, vamos apagar. A função soma você pode digitar SO, ela já vai aparecer para vocês. Ou vocês podem, aqui onde eu estou apresentando, inserir função. Ou vocês podem aqui na nossa guia edição e ela também está sendo apresentado na nossa função soma. Então, se eu der a tecla de atalho Alt mais o sinal de igual, vai aparecer para mim a fórmula. Certo? E vocês podem também encontrar essa fórmula soma aqui na nossa faixa de opções fórmulas em autossoma. Certo? Então vamos lá. De maneira prática, soma, dou o Tab e vou pegar o intervalo da minha B6 até a minha B12. Percebam que automaticamente o Excel já traz para mim os dados informados. Fecho e dou Enter. 14.211. Olha que legal. Então, vamos colocar em prática agora aqui no mês de fevereiro. Igual, soma, dou Tab, seleciono o intervalo, fecho o parêntese e dou Enter. Aqui no mês de março, a mesma coisa. Autossoma e aperto Enter. E aqui no mês de abril, eu vou utilizar também meu autossoma. Ó, e aperto Enter, certo? Agora nós temos que saber a quantidade de vendas por mês. Qual fórmula nós iremos utilizar? Também a fórmula soma. Igual, soma, e vou calcular o intervalo da minha coluna C6 até a C12 e aperto Enter. Nós temos aqui o total de 163 vendas. Aqui em fevereiro, vamos utilizar a fórmula autossoma. E aqui no mês de abril, igual soma, irei pegar o intervalo e vou apertar Enter. Então nós temos agora
as quantidades de vendas por mês. Em janeiro, 163 e em abril, 214. Agora nós iremos partir para uma fórmula que a gente ainda não colocou em prática aqui no nosso canal. Como a gente está no ensino básico, a gente precisa ver passo a passo. Então, como é a sintaxe dessa fórmula? Vamos lá. Se eu apertar o igual e encontrar média, eu quero saber a média de valor vendido no mês de janeiro. Então, funciona igual à função soma. Então, eu vou digitar média e aperto o Tab. Ele pede para mim aqui no argumento o número 1, que pode ser esse aqui. E ele pede também o número 2. Observe que aqui no número 2, ele está entre colchetes. Normalmente, o argumento que se encontra entre colchetes, ele não é obrigatório. A gente quer saber o intervalo de B6 a B12. Então, igualzinho a fórmula soma, só muda a função para média. Então, nós temos a média de faturamento por mês de 2030. E assim a gente vai fazer nas outras fórmulas. Igual média, aperto Tab, seleciono o intervalo, fecho o parêntese e aperto Enter. E assim sucessivamente. Igual média, aperto Tab e aperto Enter. E por fim, aqui no mês de abril, igual média, classifico meu intervalo e aperto Enter. Lembra a vocês que a função média, ela também pode ser encontrada aqui na nossa guia de edição, abaixo da nossa soma, e também pode ser encontrada na nossa faixa de opções, aqui em autossoma, também nós temos a função média. Vocês podem ver que o Excel ele já reconhece que essas funções são as mais utilizadas no dia a dia, ok? Agora a gente vai partir para o total geral de vendas por vendedor. Aqui nós vemos o total de vendas por mês, ou seja, somando todos os vendedores. E agora a gente vai ver o total geral de vendas por vendedor. Nós damos o sinal de igual. Eu posso fazer o valor vendido de janeiro, mais o valor vendido de fevereiro, mais o valor vendido de março, mais o valor vendido de abril e aperto Enter. Já vai dar o resultado para mim de 7.980. Também posso fazer igual, soma, conforme nós já sabemos a função, esse valor, ponto e vírgula, esse valor, ponto e vírgula, esse valor, ponto e vírgula, esse valor. E fecho e aperto Enter. Vai dar o mesmo resultado, certo? Então lembre-se que quando eu coloco ponto e vírgula, eu posso determinar qual o intervalo que eu quero colocar dentro da minha função. Leandro, eu vou precisar fazer isso para todos? Não. A partir do momento em que você encontra o resultado aqui na J6 e percebe que embaixo você vai precisar encontrar o resultado dos demais vendedores, aqui na nossa alça de preenchimento eu posso, assim que ela fica pretinha, eu posso arrastar para baixo. E automaticamente ele já calcula para mim os valores dos demais vendedores. O meu maior vendedor foi a Kelly Alves, que vendeu 17.080, certo? Vamos aqui. Qual a média geral de faturamento por vendedor? A mesma coisa, nós iremos utilizar a função média. Aqui a gente vai utilizar a função média pelo nosso autossoma bem aqui, ó. Média. Percebam que ele vai calcular a média aqui de todo o nosso intervalo, desde B6 até J6. Dessa forma tá errado. Então como é que a gente vai corrigir? A gente vai pegar aqui esse ponto e vírgula, o resultado de fevereiro, o resultado de março e o resultado de abril e aperto Enter. Agora sim a fórmula está correta. Então a média de vendas aqui do Leandro foi 1.995. Alça de preenchimento arrastando para baixo, nós temos a média de todos os vendedores. Então, vamos lá. Igual, eu vou digitar MA, já com acento agudo. O próprio Excel, ele já traz para mim a função. Então, ele vai retornar o valor máximo de um conjunto de argumentos. Certo? Eu quero saber qual o máximo
desse resultado geral de vendas. Eu vou selecionar o meu intervalo, certo? Fecho e aperto Enter. Percebam que o maior valor faturado foi o valor de 17.080. Correto? Alguma dúvida? E agora eu quero saber, para finalizar, o meu menor valor faturado. Igual, mínimo, também tem a mesma sintaxe da nossa função máximo. Eu quero localizar qual o menor valor faturado. Vou selecionar esse intervalo geral de vendas e vou fechar minha função. Olha que legal, o meu menor valor faturado foi o valor de 7.130. Ficou alguma dúvida aí para vocês? Nenhuma? Então, nessa nossa aula nós vimos aí as principais funções básicas que são utilizadas no nosso dia a dia. Se você sentiu alguma dúvida, deixe no comentário, ou se você quer acrescentar alguma coisa na planilha, pode ficar à vontade. Eu conto com a sua colaboração no canal. Desde já, muito obrigado por você ter chegado até aqui e te aguardo na nossa próxima aula. Até mais!